Fala, meu guerreiro enenzeiro. Boa tarde, bom dia, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha do nosso desafio. Aqui quem está com você na sua timeline, professor Silvio Santos de Língua Portuguesa. Você que já está conosco, já sabe qual é a dica, né? Entrou com a gente, caso você não tenha inscrito, caso você não tenha dado aquele likezinho, você se inscreve nas nossas redes sociais. Meu Desafio EAD. Se já segue a gente, dá um like, vai acompanhando, vai comentando, vai interagindo conosco. Você que já está no ao vivo aí, fala pra gente de onde é que você está falando. Você está aqui em Macapá, está em Santana, está no interior do estado? Interage com a gente e vem para mais uma aulinha aqui para garantir a sua aprovação. Hoje nós vamos para o terceiro bloco, tá? De figuras de linguagem. Lembrando aqui, como nós estamos com foco no Enem, sabemos que o Enem é uma prova assim, mais textual. Então, nós temos aqueles conteúdos que eles são chaves, dentre os quais nós teremos aqui as figuras de linguagem. Aí nós viemos trabalhando alguns blocos, falamos do bloco 1 de figuras de linguagem, falamos do bloco 2 de figuras de linguagem. Sobre o bloco 2, você que perdeu, dá uma acessada lá no material. Nós fizemos o comentário até a quarta questão. Depois da quarta questão, eu deixei lá como dever de casa para você, mais 5 questõezinhas que você vai fazer avaliação, vai olhar as assertivas e depois consulta lá o gabarito que também está na nossa apostila. Hoje a gente inicia, portanto, sem mais delongas, figuras de linguagem bloco 3. Muitas figuras aqui, certamente uma vai estar na nossa prova. Vem lá de boa com a gente. Vamos iniciar aqui as nossas figuras. Figuras de linguagem 3, já iniciamos aqui, ó, nossa primeira figura de linguagem, nós temos o nosso pleonasmo. Tranquilo, de boa, aí a gente vai começar a conversar aqui, ó. Quando nós falarmos aqui de pleonasmo, o que é que eu tenho que lembrar aqui, ó? Falou de pleonasmo, aqui, ó, pleonasmo. Eu tenho que lembrar a seguinte situação. Quando os gramáticos estavam discutindo lá, eles terminaram um jogo de futebol, né? Era um Vasco e Flamengo, naturalmente o Flamengo perdeu para o Vasco, né? Aí depois eles estavam lá na resenha, aí eles começaram, como é que eu vou dar um nome para essa figura de linguagem? Aí ele ia colocar a seguinte situação. Figura repetida, figura de novo, né? Meio sem noção, ia ficar feio para um grupo de pessoas eruditas. Aí o que foi que eles falaram assim, ó? Não, nós temos que falar de uma forma culta, tá? Essa forma culta para indicar a repetição de algumas palavras, tá? Para lembrar a repetição de algumas palavras. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Dentro da língua, toda vez que você ouvir sobre repetição, algo repetido, nós vamos chamar de pleonasmo, tá? Já vai anotando assim, ó. Quando nós tivermos repetição, nós vamos chamar de pleonasmo. Já vai anotando aqui, ó. Pleonasmo, portanto, vai ser uma repetição. Olha aqui, ó. O pleonasmo, portanto, vai ser uma repetição. Primeira informação aqui, ó. Se eu estou falando de pleonasmo, se nós estivermos falando de pleonasmo, nós estaremos falando de repetição. Tranquilo? Nenhuma novidade aqui pra gente. É por isso que lá quando nós estivermos, por exemplo, na parte de análise sintática, você vai observar um termo chamado que objeto direto pleonástico. Seria, ao pé da letra, um objeto direto que se repete dentro do enunciado. Tá? Ou seja, falou em pleonasmo, nós estamos falando de repetição. Lembra que como nós estamos falando de figura de linguagem, eu estou falando de figura de linguagem, o que é que acontece? Essa repetição, ela tem um valor estilístico, ela é proposital e visa um efeito, seja um efeito de humor, seja um efeito literário, mas ele é proposital, ele é aceito. Eu vou ter, portanto, dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo que é considerado um vício de linguagem, ele não é poético, não é literário, ele é vício de linguagem. Exemplo aqui, ó, uma repetição desnecessária. Entrar para dentro, vício de linguagem. É pleonasmo, mas é vício de linguagem. Sair para fora, repetição desnecessária. Encarar de frente, eu não posso encarar de costa, repetição desnecessária. Vasco campeão, repetição desnecessária. Se é Vasco, já é campeão. Tá? Entendeu a paradinha aqui? Se houver uma repetição desnecessária, aí nós vamos ter um vício de linguagem.
Quando eu buscar essa repetição como um efeito de humor, um efeito estilístico, eu intencionalmente busco esse sentido, aí sim nós estaremos falando da figura de linguagem. Ou seja, nós temos uma repetição, esse valor, ele é um valor estilístico, tá? Esse valor aqui para gente, ele é um valor estilístico. Estilístico porque vai estar vinculado certamente à figura de linguagem. Estilístico, tá? Um valor estilístico. É uma repetição, portanto, pleonasmo, é uma repetição, portanto, necessariamente poética, aceita dentro da língua. Lembrando que o vício de linguagem, ele é considerado erro. Aí tu vens aqui, ó. Nós temos um texto, esse texto em que nós temos uma imagem, símbolos, tá? Eu não me comunico através de palavras, nós chamamos de texto não verbal. Quando eu me comunico através de palavras, sejam escritas, seja através da fala, aí nós temos o texto verbal. Quando eu mesclo as duas estruturas, quando eu conjugo essas informações para um efeito global, aí nós vamos ter o texto misto, que é o que nós temos aqui. Nós temos um texto em que ocorre tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Olha aqui, ó, o que é que acontece? Se tu observas aqui, nós temos uma cena de um assalto. Temos um indivíduo que está portando uma arma, um revólver, tem que fazer essa leitura. Tem um outro cidadão que está com o celular na mão e está pensando. Quem está assaltando, aparentemente aqui, um assaltante, ele fala assim, o celular ou a vida? Olha o primeiro bloco aqui, ó. Eu tenho o celular, tá? Primeiro bloco aqui. Aí ele vai fazer aqui, ou a vida. Duas estruturas aqui pra gente. O celular, bem de boa aqui pra gente, vem lá. Aí o que é que acontece? O outro sujeito, ele fica pensando, esse sujeito não sabe o que é pleonasmo? Como é que eu vou atribuir sentido de humor aqui a essas palavrinhas? Aí eu tenho que fazer a interpretação. Quando ele fala assim, ó, esse sujeito não sabe o que é pleonasmo, aí lembra da seguinte situação. Pleonasmo vai ser o que para gente? Pleonasmo é uma repetição. Acabamos de ver isso daqui, ó. Pleonasmo é uma repetição. Onde é que está o efeito de humor? Lembra que eu estou falando de figura de linguagem, então é um valor estilístico. Onde é que está o humor aqui na tirinha? Bem simples aqui para você observar. O pleonasmo, já que ele está se referindo ao assaltante, certamente tem que estar vinculado a ele. Onde é que nós vamos encontrar a expressividade dele? Na sua fala. Quando ele fala aqui para gente, o celular ou a vida, ele está falando a seguinte situação, que a vida dele é o celular, ou seja, não consegue viver sem o celular. O celular hoje, parafraseando, tudo está na palma da sua mão. Você consegue olhar do outro lado do globo terrestre se você tiver um celular. Ou seja, o celular é a vida e a vida é o celular. Nessa expressão, tá? Nessa expressão, nós temos uma metáfora. Aqui nós temos, portanto, o nosso pleonasmo. Aqui está o nosso pleonasmo, a repetição estilística que visa um efeito de humor. Bem tranquilo, de boa aqui pra gente. E Silvio, o pleonasmo ele tem um valor estilístico. Bom, muito bem aqui, ó. Eu tenho a intenção, eu quero produzir um efeito quando eu faço a repetição. Exatamente isso daqui. Tá? Aí tu colocaste um texto híbrido, em que nós temos linguagem verbal e não verbal. Sempre vão ser esses textos? Não. Basta que ocorra uma repetição estilística, aí nós vamos ter o nosso pleonasmo. Segue aqui comigo. Ei, vem lá, verifica se você vai entender. Vem comigo, vem te embora. Nós estamos falando de quem? Do pleonasmo. Aí olha aqui, ó. Pleonasmo, o que é que vai ser pleonasmo? Pleonasmo é uma repetição estilística, intencional. Eu objetivo um efeito de sentido através da repetição de palavras, através da repetição de ideias, bem aqui. Nós temos o seguinte enunciado. Sandy Júnior, o que é imortal não morre no final. Se eu estou falando de pleonasmo, eu tenho que observar uma repetição. E essa repetição é intencional e objetiva um efeito, um sentido. Aí tu vem bem aqui. O que é imortal? Imortal. Olha a primeira estrutura que nos chama a atenção. Imortal. Ei, vem lá.
Não morre no final. Olha a estrutura bem aqui, ó. Não morre no final. Vem lá. Não morre no final. Se tu observas a relação de sentido entre essas duas estruturas, olha aqui, ó, eu tenho uma relação de sentido entre essas duas estruturas aqui. Tenho uma relação de sentido entre essas duas estruturas. Aí tu vem bem aqui, ó, o que é imortal não morre no final. Certamente você já assistiu algum filme, tá? Tem aquele filme do vampiro lá, que tem um lobisomem, tem um vampiro, os caras são imortais, né? Ou aquele meme do cara lá do Afuá, ele é o principal, ele também não morre, ele é imortal, lembra lá? Ele é lendário. Não, eu sou o principal no morro, tá? Eu sou o principal no morro, beleza. Quem é imortal, qual é a lógica aqui? Se é imortal, você não morre. Você é o principal da paradinha lá, tá? Você não vai morrer. Olha a relação de sentido aqui, ó. O que é imortal não morre no final. Nota que eu tenho uma repetição. Essa repetição é intencional. Essa repetição ela está objetivando um sentido enfático. Eu quero dar ênfase. O que é imortal não morre no final. É igual o amor. O amor, se for imortal, ele não tenderá a morrer. Aqui, portanto, nós observamos o que? O pleonasmo. Aqui, portanto, nós observamos o pleonasmo. Tá tranquilo? Tá observando? Bem devagarzinho, bem tranquilo para você. Lembra que você é o principal. Se houver a repetição, repetição intencional, objetivando um sentido global, por exemplo, uma ênfase em um termo, aí nós temos o nosso pleonasmo, a nossa figura de linguagem. Tá tranquilo? Vem lá, vamos mais uma aqui, ó. Jorge Benjó. Chove chuva, chove sem parar. Já ouviu essa música lá? Baixa lá no teu playlist lá e vem te embora aqui, ó. Chove chuva, chove sem parar. Ei, vem lá. Se nós estamos falando de figuras de linguagem no pleonasmo, nós estaremos falando de uma repetição. Aí tu vem bem aqui, ó. Quando tu olhas os jogos de palavras, eu tenho aqui chove, chove. Esse daqui, ainda assim, eu faço uma ênfase. Chove, chuva. Poderia, em sentido literal, poderia chover granizo, né? Isso daqui, poderia chover outras estruturas. Mas tu observa bem aqui que eu tenho um efeito quando eu coloco a ideia de chover. Eu repito, faço a repetição intencional do verbo. Chove, chuva. Chove sem parar. Aí eu tenho um efeito relacionado a sonoridade dentro das palavras. Aqui nós vamos ter o nosso também pleonasmo. Aqui nós temos também o nosso pleonasmo. Certo? Tudo ok para você? Ei, se você recordou essa figura de linguagem, se você está vendo essa figura pela primeira vez, o que é que eu vou pedir para você? Se você entendeu, coloca um exemplo aí no nosso chat. Responde lá, coloca o exemplo de pleonasmo. Pode ser um pleonasmo vicioso ou pode ser um pleonasmo estilístico da nossa figura de linguagem. Só para confirmar aí se você entendeu. Tá tranquilo para a gente? Pleonasmo, nossa primeira figura de linguagem do bloco 3. Segue lá com a gente. Vamos mais uma? Tá legalzinho aqui pra gente. Chove chuva, chove sem parar. Vamos embora, vem embora aqui, ó. Vamos mais uma? Polissíndeto. Olha aqui, ó. Polissíndeto. Mais uma estrutura bem legalzinha aqui pra gente. Quando nós falarmos de polissíndeto, vamos começar a nossa conversinha aqui, ó. Eu quero que tu observes a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, poli, tá? Eu vou considerar o S. E tem uma outra estrutura aqui, ó. Vem lá. Nós temos aqui o síndeto, tá? Polissíndeto. Notas que nós temos duas estruturas quando eu falo aqui de polissíndeto, tá? Certamente você já ouviu falar. Você vai praticar esporte, você vai para o ginásio poliesportivo. Já não ouviu falar isso daqui? Ginásio poliesportivo. Quando de repente você vai para uma consulta médica, vai para uma vacinação, aí você vai para uma policlínica. Lembra isso daqui? Poli, o que é que significa para a gente aqui? Poli está indicando o quê? Vários. Poliesportivo,
Ginásio poliesportivo é um ginásio onde se praticam vários esportes. Policlínica é um local onde nós temos várias especialidades. Ou seja, aqui, poli, eu posso ter esse sentido bem aqui. Poli vai indicar para a gente o quê? Vários, tá? Poli vai indicar para a gente o quê? Muitos. Olha aqui, ó. Vai indicar para a gente vários, tá? Essa variedade. São múltiplos. Beleza? Quando nós temos aqui síndeto, nós temos uma outra estrutura. Qual é a estrutura que nós vamos ter agora? Síndeto, para a gente vai ser o quê? Conectivo. O síndeto nada mais é do que conectivo. Nesse momento, você não precisa saber que os conectivos da língua são as preposições e as nossas conjunções. Eu só quero que você entenda que são conectivos. Não são conectivos, estruturas que são utilizadas para relacionar estruturas. Vamos ter ali, por exemplo, conjunções, teremos de outro lado as preposições. Perfeito aqui para a gente? Aí o que é que nós temos aqui? Ó? Quando nós falarmos da figura de linguagem polissíndeto, nós temos o quê? Uma figura em que eu tenho a repetição de conectivo. Ao pé da letra, polissíndeto seria essa estrutura aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Polissíndeto, nós teríamos o quê? A repetição, olha aqui, ó. Nós teríamos a repetição, tá? De conectivos. Polissíndeto, nós teríamos a repetição de conectivos. Olha que filezinho aqui pra gente. Lembra que o valor é estilístico. Essa repetição, ela é intencional. Perfeito? Eu procuro um sentido. Isso daqui é estilístico, é intencional. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E é fácil, isso daqui é visual, você consegue identificar isso daqui visualmente. Basta que você faça a leitura. Aí tu vens aqui comigo, ó. Tu vens aqui. Nós temos o primeiro texto de quem? De Olavo Bilac. Aí ele está falando assim pra gente, ó. Falta-lhe o solo aos pés. É legal aqui pra gente. Recua e morre. Vacila e grita. Luta e ensanguenta. E rola e tomba. E se espedaça e morre. Se tu observas aqui, eu tenho um jogo de ações. Aqui, falta-lhe o solo aos pés. Estou flutuando. Ou eu pulei, ou eu me joguei. Tenho que atribuir sentido. Recua, imagina aqui que aparentemente eu estou me impulsionando para dar um salto. Recua, olha a estrutura bem aqui, ó. Recua e corre. Recuei, peguei distância, peguei impulso, corri. Vacila e grita. Nota que eu tenho um conectivo, uma estrutura que está relacionando luta e ensanguenta. Olha aqui, ó. E rola, e tomba, e se espedaça, e morre. Se tu observas as estruturas, eu tenho uma repetição intencional de um conectivo. O conectivo e, intencionalmente, eu estou fazendo a repetição. Olha aqui, ó, apareceu 1, 2, 3, olha aqui, ó, 4, 5, 6 vezes dentro da mesma estrutura. E Silvio, por que eu chamo de conectivo? Isso é visual. Se tu observares aqui, ó, eu estou relacionando as estruturas. Se tu observares aqui, ó, eu estou relacionando as estruturas. Vacila e grita. São dois verbos. Poderia considerar a oração aqui, ó. Estou fazendo essa relação, tá? Estamos fazendo essa relação aqui, ó. Se eu tenho a repetição intencional, portanto, de vários conectivos, pode ser o E ou qualquer um outro, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos o nosso polissíndeto. Aqui nós temos o nosso polissíndeto dentro da estrutura, tá? Nós temos aqui, portanto, o polissíndeto. Nós temos o polissíndeto. Nós temos aqui o nosso polissíndeto, tá? Nós temos o nosso polissíndeto. Polissíndeto é a repetição intencional de conectivo. Eu estou repetindo. Aí o que é que tu vais observar? Posso ter construções em que os termos, em que as orações,
elas vão ocorrer, vão estabelecer, de certa forma, relação entre si, tá? Dentro de um período, todavia, não ocorre com a presença de conectivo. Nós temos, tá, uma frase bastante conhecida, aqui pra gente. Venci. Júlio César. Não é isso daqui? O que é que acontece? Quando tu observas aqui estes grupos de orações, ó, vim, primeira estrutura, vi, segunda estrutura, venci, terceira estrutura. Nota que nessas estruturas nós não temos a presença de quem? Do conectivo. Eu tenho a presença de pontuação, neste caso, vírgula aqui, ó. Nesse caso, se tu observas aqui, o que é que acontece aqui nessa estrutura? Aqui eu tenho o quê? Ausência. Eu tenho ausência de conectivo. Tá? Eu tenho ausência de conectivo. Tu pode lembrar que a estrutura, ela está o quê? Sem conectivo. Pode colocar aqui, ó. Conectivo. Está sem conectivo. Olha aqui, ó. Se o polissíndeto, poli, está me indicando várias aqui pra gente. Quando eu quiser dizer, quando eu for dizer aqui, ó, essa estrutura propositalmente está sem conectivo, olha aqui, ó, sem conectivo. Nós temos uma partícula de negação, tá? Nós temos uma partícula de negação que vai indicar isso daqui. Quando nós tivermos vários conectivos, polissíndeto. Quando nós tivermos ausência de conectivo, quando a estrutura estiver sem conectivo, nós vamos chamar essa estrutura aqui, ó, vai anotando aí para você. Nós vamos chamar de olha aqui, ó, nós vamos chamar de assíndeto. Vai anotar aí para você. Assíndeto. Olha aqui, ó, assíndeto. Ok? Já observou aqui, ó? A presença de conectivo, nós vamos chamar de polissíndeto. A ausência de conectivo, nós vamos chamar de assíndeto. Esse asínio é um prefixo de negação que significa sem. Esse asínio é um prefixo de negação que significa sem. Tá bem aqui, ó. A ou an. É um prefixo de negação que indica sem. Ou seja, polissíndeto, vários conectivos. Assíndeto, sem conectivo. Mais duas figurazinhas de linguagens aqui, ó. Bem filezinha e bem de boa aqui para você. Presença ou ausência de conectivo. Presença abundante do mesmo conectivo, polissíndeto. Ausência desses conectivos, assíndeto. Ei, gostou? Mais duas figuras de linguagem. Segue lá com a gente, toma uma água, respira, tá? Te concentra e vem com a gente. Não esquece, dá o like, manda o link, convida teu amigo, convida tua namorada, dá o link, assista com a gente, garante a tua aprovação. Meu desafio EAD. Vem lá com a gente. Vamos mais uma? Vamos mais uma aqui, ó. Já vimos o polissíndeto, já vimos o assíndeto e continua aqui pra gente. Nós estamos, se tu observas aqui, ó, figuras relacionadas à repetição. Polissíndeto, repetição de conectivos. Pleonasmo, repetição de palavras, de termos, seja vicioso ou não. Esse daqui. Aí nós temos aqui agora a anáfora. Se tu observas aqui, nós também vamos falar de repetição. Olha aqui, ó. Nós vamos falar de repetição. Anáfora. Nós temos, tá? Nós temos na anáfora, nós temos também a repetição. Olha aqui, ó. Repetição. Isso daqui é visual. Anáfora, nós temos a repetição. Nota que essa repetição é estilística e bem diferente ali do nosso pleonasmo. Em regra, ela vai estar associada a poesias, estruturas que visam uma entonação. Olha aqui, ó. Eu tenho uma repetição que vai ocorrer o quê? No início. Tá? No início das frases. No início de quê? De versos. Início de versos, de frases. Início aqui, ó. Eu tenho que lembrar que é o quê? No início de alguma coisa. A nossa anáfora aqui. Chico César. Olha aqui mais uma musiquinha bem legal para você. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi.
Quando tive coragem, liguei. Gostou da música? E, mano, essa daqui, tá? É do mesmo ritmo do Chico, do Bico do Chico Preto é Preto, tá? Bora lá, a mesma paradinha. Baixa lá no teu Spotify. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Pô, bicho, manda pro teu boy magia isso daí. Manda pra tua gata, tu tá brigada com ela? Vai lá, mano. Finge que tu vai estudar, coloca essa música, reconciliação na hora. Me siga para mais dicas de sucesso, tá? Arrasta para cima e brilha. Quando tu olha essa estrutura, intencionalmente, o que é que acontece? Tu já observas que eu tenho a repetição aqui, ó. Quando, quando. Se tu observas, eu tenho a repetição. Pode ser de uma palavra, poderia ser até de uma frase. Aqui eu tenho uma repetição de um conectivo no início. Quando. Essa repetição intencional, nós que vamos chamar aqui, ó, no início, nós vamos chamar de anáfora. Aqui nós vamos chamar de anáfora. Beleza? Bem legalzinho aqui pra gente, mais uma. Deixa eu verificar, deixa eu colocar mais legal aqui para você, ó. Aí nós vamos ter aqui a nossa a, tá? Nós vamos ter aqui a nossa anáfora. Nós vamos ter aqui a nossa anáfora. Pronto, bem legalzinho aqui para você. A repetição intencional no início dos versos, das frases, das orações. Tá tranquilo pra gente? Mais uma. Bem legalzinha aqui, ó. 4 figuras, tá? 4 figuras. Notas que elas são fáceis, são identificadas. Nós estamos falando aqui de bloco de figuras que estão repetindo algo dentro do meu enunciado. Pode estar no início, pode estar no meio das palavras, pode ser uma repetição de uma consoante, de uma vogal. Ei, vem aqui, ó. É visual, você consegue perceber. Vem comigo mais uma? Vamos lá. Vem mais uma aqui, tranquilo, de boa. Olha aqui, ó. Quiasmo. Silvio, você conhece o quiasmo? Comenta aí com a gente. Quiasmo. Silvio, eu conheço o quiabo. É, o quiabo também. Quiabo, Silvio, é figura de linguagem? Não, o quiabo é uma delícia, mas não é figura de linguagem, tá? A nossa figura de linguagem é o quiasmo. Em nível de Enem, o quiasmo, tá? O quiasmo nós vamos chamar aqui também, anota aí para você, ó. Nós vamos chamar de trocadilho, tá? Nós vamos chamar de trocadilho. O trocadilho, aqui no nível Enem, tá? A gente não vai especificar aqui. O trocadilho nada mais é o quê? É um jogo de palavras. Ele vai ser um jogo de palavras aqui, em que eu busco um efeito de sentido, de certa forma, uma sonoridade. Eu faço o cruzamento destas palavras aqui, é o trocadilho. Olha aqui o nosso exemplo. Certas pessoas são como o espelho. Este reflete sem falar, aquelas falam sem repetir. Se tu observas aqui, ó, no nosso primeiro enunciado, eu tenho o nosso trocadilho, eu tenho o nosso quiasmo, eu faço esse jogo, esse cruzamento de palavras aqui, ó, faço o cruzamento, tá? Esse cruzamento, tu vai lembrar de quem? Wakanda, lembra do Wakanda? Wakanda vive, é o cruzamento, esse jogo de informações. Aí tu vem bem aqui, ó, eu vou fazer um jogo de palavras a fim de ter um efeito de sentido aqui. O espelho reflete sem falar, isso daqui, aquelas falam sem refletir. Nota que eu tenho o cruzamento aqui, ó. Eu tenho este reflete, eu faço o cruzamento com quem? Com refletir. Olha aqui, ó. Eu faço o cruzamento com refletir. Estou fazendo o jogo de palavras. Se tu observas aqui, eu tenho aqui, ó, falar, eu tenho falam aqui, ó, que eu vou fazer o cruzamento com quem? Com quem eu estou fazendo o cruzamento aqui? Eu estou fazendo o cruzamento com o falar. Você observa que a nossa conjunção sem, eu estou fazendo o jogo com quem? Com a nossa própria conjunção sem aqui, na verdade, uma preposição aqui, ó. Certas pessoas são como espelho. O espelho reflete sem falar, as pessoas falam sem refletir. Este jogo de palavras, esse cruzamento aqui, ó, de palavras dentro das estruturas, esse cruzamento, tá? É aqui que vai ocorrer o nosso trocadilho, é aqui que vai ocorrer o nosso quiasmo, tá? Quiasmo ou trocadilho. Esse cruzamento, tá? Este cruzamento de informações. Beleza? Aqui, portanto, nós temos o nosso tá? Nós temos aqui, portanto, o nosso trocadilho, que é o jogo de palavras. Aqui nós temos o nosso trocadilho.
bem de boa, tranquilo aqui pra gente. Tá tranquilo? Mais uma aqui pra gente, jogo de palavras, bem filezinho, bem de boa aqui pra gente. Olha aqui, ó, Silvio, tem mais uma? Tem mais uma bem aqui, ó, bem quentinha pra gente. Trocadilho, quiasmo, quando eu faço esse jogo de palavras, faço o cruzamento de palavras com efeito, tá? Estilístico aqui pra gente. Preciso trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Nota que isso me causa uma reflexão também, né? Esse jogo ele é intencional. Preciso trabalhar para viver, viver para trabalhar. Nota que eu tenho efeito. Ele é proposital, tá? É humorístico, é para reflexão, é proposital. Só entendo isso daqui, por isso que eu tenho a figura de linguagem. É um estilo, é estilística aqui, ó. É preciso trabalhar para viver. Olha como eu vou repetindo aqui, ó. Eu tenho que trabalhar, né? Vou fazendo o cruzamento. Eu tenho que trabalhar. As estruturas são parecidas. Eu tenho aqui trabalhar com qual finalidade? Para quê? Para viver. Está aqui, ó. Eu vou fazendo o jogo intencional. Nota que eu posso repetir o enunciado todo. Está aqui, ó. Tá? Eu posso repetir o enunciado todo. Bem de boa aqui para gente. Se tu observas aqui, eu tenho a repetição da estrutura. Viver, para e trabalhar. Isso é intencional. Isso daqui vai me chamar a atenção, pode trazer uma reflexão, pode ter um efeito de humor. Eu tenho aqui, ó, também trabalhar. Eu tenho que trabalhar para viver. Olha aqui, ó. Quando eu faço esse cruzamento de informações, de palavras, de ideias, para uma reflexão, para um efeito de humor, é que nós vamos ter aqui o nosso, olha aqui, ó, estou fazendo o cruzamento, nós vamos ter aqui o nosso trocadilho, tá? Vou colocar de outra cor bem filé aqui, ó. Nós temos o nosso trocadilho. Nós temos o nosso trocadilho ou quiasmo. Nós temos o nosso trocadilho, tá? Nós temos o nosso trocadilho ou quiasmo. Bem filé, bem coloridinho, bem de boa aqui para você. Mais uma aqui de boa pra gente. Tá tranquilo? Mais uma figura. Ei, vem com a gente. Mantém. Olha só quanta informação legalzinha. Tô falando para você um conteúdo quente que certamente vai estar na sua prova. Vamos mais uma? Vem comigo. Não te afasta aqui, ó. Aqui não tem delongas, não. Vamos mais uma aqui, tá, gente? Já falamos aqui, ó, figuras que estão se repetindo. Vamos mais uma? Vem lá. Vai observando aqui, ó. Nós temos agora a nossa elipse. Nós temos a nossa elipse. Anota mais uma aí para você. Nós temos agora a nossa elipse. Certamente, ao longo dos seus estudos, da sua vida acadêmica ali, médio, você já ouviu falar em um tipo de sujeito chamado de sujeito elíptico. Já não ouviu falar isso daqui? Já ouviu falar, sujeito elíptico. Esse está muito longe, eu não lembro do sujeito elíptico. Mas tu estava na aula, nesse dia eu gazetei. Tá bom, deixa em off lá, tá? Deixa em off, relaxa. Fala para sua mãe que você estava na aula, tá? Só esqueceu, mas agora você vai relembrar, não te preocupa não, tá? Vamos lá. Quando a gente brinca, tá? A gente vai brincar, lá tinha uma brincadeira antes que nós chamávamos de pira-esconde, agora é pique-esconde, né? Você se escondia. Embora você soubesse, tá? Iria atrás, iria descobrir, sabia que existia alguma pessoa naquele ambiente, você não estava tendo contato em visual. Mas facilmente, se você procurasse um pouquinho, você conseguiria encontrá-lo. A elipse é justamente isso daqui. A elipse a elipse nada mais é do que o quê? Uma omissão, tá? Uma omissão. Se ainda não tá legal, omissão pra gente aqui. Omitir é o mesmo que suprimir, tá? Eu vou esconder alguma coisa, tá? Eu vou fazer uma omissão, eu vou suprimir algo, mas eu consigo perceber dentro do nosso enunciado. Elipse é a omissão de alguma coisa. Elipse é a supressão de alguma coisa. No português nortista, é quando alguma coisa está escondida, tá beleza? Só que eu não ia dar um nome para essa figura de linguagem de quê? De escondido, escondidinho, escondidinho só o de frango, só o de carne, né? Esse é legal. Aqui a nossa figura de linguagem é o quê? Elipse, que vai me indicar uma omissão, a supressão de um termo. É daqui que surge o nosso sujeito elíptico, que você vai ver lá na nossa parte de sintaxe. Vem lá. Como é que acontece? Quando nós tivermos a elipse,
o termo ele facilmente é identificado dentro do contexto. Olha aqui, ó. Quando você vem para essa estrutura, primeira estrutura bem aqui, ó. Primeira estrutura, dormi tarde ontem. Se tu fores analisar, se você quiser saber quem dormiu ontem, aí você poderia perguntar aqui para esse verbo, identifica o verbo, bem aqui, ó. Você iria perguntar assim, ó. Se tivesse curiosidade, quem foi que dormiu tarde? É isso daqui? Quem foi que dormiu tarde? Você poderia fazer essa perguntinha. Quem foi que dormiu tarde ontem? Poderia perguntar aqui, ó. Quem? Isso daqui. Quem foi que dormiu tarde ontem? Quem foi? Quem dormiu? Quem dormiu? Quem dormiu? Naturalmente, tu consegue perceber aqui, ó. Se tu fosse responder, eu dormi. Você não conseguiu encontrar o termo? Conseguiu, né? Você descobriu quem estava dormindo ontem. Nota que eu fiz uma omissão proposital. Não queria colocar o pronome que facilmente é identificado. Eu dormi ontem. Eu dormi tarde ontem. Mas você consegue entender. Aqui nós temos uma omissão. Aqui nós temos uma elipse. Nesse caso, uma elipse do sujeito. Por isso que eu chamo esta estrutura, nós vamos considerar como sujeito. Olha aqui, ó. Nós vamos considerar como sujeito elíptico. Nós vamos chamar de sujeito elíptico. Aquele sujeito que ele está omitido, suprimido, subentendido dentro do contexto. Bem fácil de você identificar. Olha aqui, ó, fomos ao parque. Se tu olhas para esse verbo bem aqui, ó, se tu quiseres descobrir quem foi que fez a ação verbal, tu faz essa perguntinha aqui, ó. Quem? Quem é que foi ao parque? Pergunta. É como se você fosse curioso, tá? Você quer saber aquele detalhe. Quem foi que foi ao parque? Naturalmente, você iria responder aqui, ó. O que é que você iria responder? Nós fomos ao parque. Nota que esse termo ele não está explícito, ele não está escrito dentro do enunciado, não é isso? Mas eu consigo, pelo contexto, identificar, nesse caso, pela terminação verbal, pela desinência do verbo. Aqui nós temos quem novamente? Nós temos a nossa elipse. Aqui nós temos a nossa elipse. Nota que é a elipse de que termo? Aqui nós temos a elipse de quem? A elipse do sujeito. Aqui nós temos a elipse do sujeito, por isso que eu chamo aqui de sujeito elíptico, tá? Por isso que eu chamo de sujeito elíptico, subentendido desinicial. Ei, tá curtindo? Vem lá com a gente, dá um like, interage com a gente, vem com bora. Casa de ferreiro, espeto de pau. Nota eu poderia ter a supressão dos pronomes, que no caso aqui do sujeito, ou pode ser qualquer um outro termo, não necessariamente o pronome. Certamente você já ouviu esse ditado popular, em casa de ferreiro, espeto de pau. Nota que eu tenho algumas estruturas que elas estão subentendidas aqui. Quer verificar? Olha aqui. Exemplo aqui, ó. Onde é que acontece? Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Não tem essa estrutura bem aqui, ó? Eu poderia facilmente subentender? Tá aqui, ó. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Poderia colocar. Ou seja, o que é que acontece? Nós temos aqui a omissão. Nós temos aqui o que? A elipse, que não precisa necessariamente ser de um pronome. Pode ser qualquer uma estrutura. Basta que ela facilmente seja identificada no contexto. Ou seja, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Beleza? Tá tranquilo? Então, a nossa elipse nada mais é do que uma omissão. A nossa elipse nada mais é do que quando um termo está o quê? Subentendido. E facilmente você consegue identificar pelo contexto. Gostou dessa daí? Mais uma aqui pra gente, tá? Mais uma pra gente. Lembra? Elipse. E Silvio, eu posso chamar o meu outro namorado de elíptico? Aí, cara, para com isso daqui. Tá? Assume logo, tá? Mas você pode fazer essa comparação. Aquele termo que está subentendido, facilmente identificado pelo contexto, você vai chamar de elipse. Chama lá namorado elíptico ou desinicial. Vamos mais uma? Vem tranquilo pra gente aqui de boa, dá um like, comenta aí se você tá entendendo e se tá tudo legalzinho aqui pra gente, tá? Facilmente eu consigo identificar pelo contexto. Olha aqui, ó. Vem lá. Analisa aqui, ó. Vou fazer esse desafio aqui com você. Analisa esse texto, que eu já sei que é o texto misto.
Já sei que é o texto híbrido, já conheço aqui, tá tranquilo pra gente. Aí eu quero que você identifique aqui nessa nossa imagem, aqui no nosso texto híbrido, onde é que está aqui a nossa elipse. Será que realmente eu tenho elipse? Elipse, já sabemos aqui, ó. Elipse é o quê? Uma omissão. Tranquilo aqui pra gente. Olha aqui, ó. Faz a leitura comigo, vem lá. Nota que nós temos duas personagens aqui. Tem um tamanduá, esse daqui, Silvio, eu pensei que era um cachorro, tá? Pode chamar de cachorro, tá? Um cachorro com a língua grande aqui, mas é um tamanduá. Aí, olha aqui, nas falas das personagens. Garçom, formigas na minha sopa. Aí, o tamanduá ele responde aqui, ó. Pra mim, também. Foi feito do moço daqui. Tamanduá é um animal da fauna brasileira que ele consome aqui, dentre outros animais, ele consome as formigas. Tá? Tem uma língua muito extensa. Aí ele vai no formigueiro e consome as formigas aqui, ó. Quando o senhor aqui ele chama o garçom, o que é que ele está falando? Garçom, formigas na minha sopa. Ele está falando isso daqui, ó. Garçom. Ah, garçom. Olha aqui, ó. Garçom, existem. Ei, vem aqui, ó. Existem o quê? Formigas na minha sopa. Não dá para subentender isso daqui? O que é que está acontecendo? Ele está reclamando que tem, assim, a gente usa na linguagem informal, a gente usa o tem no sentido de tem formiga na minha sopa. Há formiga na minha sopa. Existem formigas na minha sopa. Perfeito? Se tu observas aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a elipse, a omissão de alguns termos. Aqui está nosso o quê? Aqui está a nossa elipse. Aqui está a nossa elipse. Quando é que ocorre a elipse? Quando ocorre a omissão de um termo que facilmente é identificável dentro do contexto. Aí aqui nós vamos ter a nossa elipse, tá? Para mim também, poderia colocar, o que é que o tamanduá está querendo também? Formigas, né? Isso daqui? Garçom, há formigas na minha sopa. Formigas na minha sopa, ele entendeu a seguinte situação, que ele estava pedindo formiga. Para mim também o quê? O que é que o tamanduá quer? Formigas. Poderia, de repente, aqui, ó. Poderia ter aqui também a estrutura formigas, tá? Dentro do contexto, que é o desejo do tamanduá. O efeito do humor é justamente, enquanto o rapaz ele está reclamando que existem formigas na sopa dele, o tamanduá que ele está solicitando dentro desse contexto as formigas. Para mim também, tá? Coloque formiga na minha sopa. Aqui nós temos, portanto, a nossa elipse. Mais uma aqui pra gente. Beleza? Ei, vamos mais uma? Vem com a gente. Tá tranquila. Olha só quanta informação legalzinha, bem de boa. Já chamou teu amigo? Já chamou teu namorado? Vai lá. Meu Desafio EAD. Curte, dá um like, compartilha, pede informação, comenta. Vem-te embora e garante a tua aprovação. Vamos mais uma? Vamos mais uma que tá filezinha aqui pra gente. Vamos lá. Você nota a seguinte situação. Isso daqui costumeiramente vai cair. Elipse? Ah, elipse está tranquilo aqui pra gente. Elipse, eu já conheço. Elipse é uma omissão. Se tu observa, já apareceu uma casadinha aqui com ele. Elipse, tá? Aí apareceu quem aqui? A nossa zeugma. Olha aqui, ó. Elipse. Apareceu aqui a nossa zeugma. Aí o que é que acontece? Silvio, é outro tipo de figura? Não. O que vai acontecer aqui, ó? Elipse e zeugma pertencem à mesma família. São irmãs aqui. Quase que irmãs gêmeas. Elipse e zeugma, ambas indicam o que para a gente? Indicam omissão. A elipse, nós já sabíamos, que acabamos de vê-la aqui. Indica omissão. Então, qual vai ser a diferença da zeugma para a elipse? Aí tu pode pensar na seguinte situação aqui, ó. A elipse, tá? A elipse, ela é mais abrangente. A elipse, tá? Se tu observares aqui, a elipse, ela é mais abrangente. A elipse, tá? Toda omissão eu vou considerar como uma elipse, tá? Toda elipse é uma omissão. Aí o zeugma é uma omissão. Toda elipse é uma omissão, mas nem toda omissão é uma zeugma. É esse daqui. A zeugma é uma omissão especial.
O que vai acontecer aqui? Ó? Eu sei que ambas representam uma omissão. Porém, quando nós falarmos da zeugma, aí tu tens que fazer a seguinte observação. O termo, tá? O termo, a zeugma vai ser a seguinte situação. O termo, olha aqui, ó. O termo já foi citado, o termo já foi citado anteriormente. Olha aqui, ó. O termo já foi citado anteriormente, tá? A zeugma é justamente isso daqui, ó. Quando o termo já foi citado anteriormente e eu quero evitar esta repetição, tá? Aí o que é que acontece? Nós vamos ter a zeugma. É uma omissão de um termo que já foi citado anteriormente. A zeugma, a elipse, ela não precisa que o termo tenha sido citado anteriormente. Basta que ocorra a omissão. Aí tu vem aqui, ó. Olha o exemplo. Primeiro exemplo aqui pra gente. João é muito estudioso e sua irmã também é. Se tu olhas aqui dentro desse contexto, facilmente você consegue observar que existe um termo subentendido, suprimido bem aqui, ó. João é muito estudioso e a sua sua irmã também é. O que é que a irmã dele é? Aí tu vai olhar bem aqui, ó. Estudiosa. Não é isso daqui, ó. Se tu observas aqui, o que foi que aconteceu? Anteriormente, eu tenho aqui um adjetivo, uma qualificação, estudioso. Para evitar a mesma estrutura qualificativa, a mesma qualificação, João é muito estudioso e a sua irmã também é o quê? Estudiosa. O que foi que eu fiz? Eu fiz a omissão de um termo. Como o termo já foi citado anteriormente, aqui nós temos o quê? A nossa zeugma, que é a nossa omissão especial. Aqui está a nossa zeugma. Beleza? Legalzinho aqui pra gente. E se de repente no contexto não viessem as duas figuras, eu acho pouco provável. Caso venha, aí a zeugma você já sabe, ela é especial, tá? Ela é especial aqui pra gente. Olha aqui. Gabi ama séries. Thaís, filmes. Se tu olhas aqui nessa estrutura, o que é que acontece aqui, ó? Nós temos uma vírgula. Aqui, ó. Thaís, o que é que Thaís faz dentro desse contexto? Gabi ama séries. Vê comigo. Thaís ama filmes. Posso fazer essa afirmação? Pode ou não pode? Pode. Por quê? Ó? Se tu observas, eu estou utilizando a vírgula, tá? A vírgula está indicando o quê? A omissão. Olha aqui, ó. Está indicando o quê? A omissão de um termo, a omissão do verbo, tá? Está indicando a omissão. A vírgula está indicando o quê? A elipse. Isso daqui nós chamamos do quê? De elipse verbal. Eu estou substituindo o verbo da primeira oração por uma vírgula. Aqui nós temos a nossa elipse, tá? Se poderia ser uma zêgula, poderia. A elipse, ela é mais abrangente, não te esqueces disso daí, tá? A elipse, ela é mais abrangente, é uma omissão. Quando eu faço essa substituição, a omissão proposital, nesse caso, substituir, inclusive por uma vírgula, aí eu estou chamando aqui de elipse. Neste caso, a elipse verbal, a omissão proposital de um termo. Beleza, minhas crianças? Tudo tranquilo? Olha aqui, ó, mais duas figuras de linguagem. Já falamos agora de uma figura que está indicando a omissão de um termo aqui. Tá? Se eu tenho uma omissão proposital, ali nós temos a nossa elipse. Aí nós falamos de uma elipse especial. Como é essa elipse especial? Zeugma. Basta que o termo tenha sido citado anteriormente. Para evitar uma repetição, para citar novamente o termo, eu faço a omissão dele proposital. Todavia, facilmente eu consigo identificar no contexto, sobretudo porque ele foi citado anteriormente. Zeugma e elipse, figuras de omissão. Que legalzinho, né? Que legalzinho. Bem tranquilo. Ei, respira aí, ó. Respira lá. PS Guedes, no ensino médio,
os exemplos de elipse era omissão só de pronomes. Não tinha desse modo, termo. Olha aqui, ó, PS Guedes. PS é de PlayStation, é? É, Guedes, de onde é que tá falando? Fala aí com a gente. Ele colocou assim, ó. No ensino médio, os exemplos de elipse eram só de pronomes, não tinham modo termos, tá? Bacana, não é que está incorreto. Ele colocou um exemplo direcionado. Se eu tiver a omissão relacionada aos pronomes, nesse caso lá, o sujeito elíptico, pelo que você estava me falando aqui, eu tenho a elipse. Mas a elipse ela é mais abrangente. Basta que nós tenhamos a omissão proposital de um termo. Não necessariamente, Guedes, somente do pronome. Como nós pusemos lá, pode ocorrer de repente de uma preposição, pode ocorrer do verbo, pode ocorrer de um substantivo, basta que seja uma omissão. Mas bem lembrado, olha, pelo menos lembrou lá do ensino médio, Guedes. Onde é que você está falando, Guedes? Muito bem observado, obrigado pela informação. Mas além dos pronomes, aí você pode incluir outros termos, outras classes de palavras que estejam omitidas e você consegue identificar pelo contexto. Beleza? Ei, participa aí com a gente, manda o like, vem lá com a gente de boa. Manda uma aguinha. Com a minha canequinha aqui, raiz, ó, Silvio, uma inveja aqui, ó, Vasco, né? Pois é. Bizu, estuda com a camisa do Vasco e tudo que você estudar cai. Esse que é o bizu aqui para você. Tem que ser vascaíno raiz, rapaz, tá? Vou me juntar ao professor Jorge Amanajás, que ele juntando toda a torcida do time dele dá numa Kombi agora. Botafoguense doente, dos poucos que eu conheço, mas bora lá, tá? E ele conseguiu. Pegou tá o Jorginho, tá o André, são tudo Botafogo. Eles não tiveram muita escolha, né? Mas são tudo botafoguense agora. Vamos lá. Tá tranquilo? Torcida organizada, vem lá com a gente. Mais um momento tranquilo aqui pra gente. Tá tranquilo? Ei, ficou claro aí pra você? Manda lá, comenta no chat, comenta com a gente aqui. Zeugma e elipse, figuras de omissão. Basta que o termo esteja subentendido e você consiga identificá-lo dentro do contexto. Vamos mais uma? Vamos mais uma aqui pra gente. Legalzinho aqui, ó. Silepse. Silvio, comumente pergunto, Silvio, silepse e elipse não são sinônimos? Não, são figuras distintas, tá? Eu tenho aqui a nossa silepse. A elipse, nota que nós estamos colocando aqui os termos centrais, quando é repetição, quando é omissão. Como é que eu vou lembrar de silepse? Silepse, tá? Tu tens que lembrar de quê? Silepse, tu tens que lembrar de concordância. Aqui, ó. Silepse, tu tens que lembrar de concordância, tá? Como assim a concordância? Se nós fôssemos para a regra gramatical, o que é que acontece aqui, ó? O verbo concorda com o sujeito. Isso daqui é uma regra gramatical. Se o sujeito estiver no singular, o verbo deve estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo deve estar no plural. Isso daqui é regra gramatical, tá? O adjetivo concorda com o substantivo. É assim, ele se flexiona. Se o substantivo for masculino, o adjetivo ele vai estar no masculino. Se o substantivo estiver no plural, adjetivo no plural são regras gramaticais. Aí o que é que acontece aqui, ó? Como nós estamos falando da figura de linguagem silepse, aí eu tenho o valor estilístico, sentido conotativo. Aí o que é que acontece aqui, ó? Quando nós falarmos de silepse, eu tenho uma concordância aqui. Só que essa concordância, o que é que vai acontecer aqui, ó? Essa concordância é uma concordância o quê? Ideológica. Olha aqui, ó, ideológica. Tá? Concordância ideológica, porque o quê? Concordo com a ideia. É uma concordância ideológica. Deixa eu apagar aqui, não ficou legal. Uma concordância É uma concordância ideológica aqui. Ou seja, eu não vou concordar com o sentido lógico, com o sentido gramatical, mas sim com a ideia que está sendo repassada. Exemplo aqui, ó. Vossa Excelência parece chateado. Olha aqui, ó, é visual aqui também. Quando tu olhas as estruturas Vossa Excelência, aí eu tenho aqui Vossa, tá?
Excelência. Olha aqui a estrutura. Quando tu olhas a estrutura Vossa Excelência, vem lá, Vossa Excelência. Vossa Excelência, assim, se você fosse dizer para mim assim, ó, Vossa Excelência, qual é a noção que está passando para você? Passa a noção de masculino ou feminino? Qual é a noção que passa para você? Vossa Excelência. Dá uma ideia de feminino? Porque, em regra, em língua portuguesa, os nomes femininos, eles tendem a terminar em A. Aí eu tenho a ideia, teria uma ideia aqui de feminino. Aí o que é que acontece bem aqui, ó? Vossa Excelência, se tu observas, nós temos a estrutura que passa a ideia, olha aqui, ó. Nós temos pronome de tratamento, mas passa a ideia o quê? Ideia, olha aqui, ó. Ideia de feminino. Ideia de feminino, tá aqui, ó. É isso que eu tô falando aqui para você. Vossa Excelência parece... Aí como é que eu ia concordar se fosse uma palavra feminina? A senhora está chateada. Mamãe está chateada. Maria está chateada. Nota que se nós tivermos um nome feminino, as estruturas elas tendem a flexionar-se para o feminino. Aí o que é que acontece aqui quando eu vou fazer a concordância aqui, ó? Nota que chateado, tá? Nota que chateado é uma característica, um predicativo aqui neste caso, está se referindo a Vossa Excelência. Só que chateado, se tu observa bem aqui, ó, esse ó, qual é a ideia que dá aqui pra gente? Esse chateado, tá? Esse chateado, esse daqui é o quê? Masculino. Olha aqui, ó, esse daqui é o quê? Masculino. Aí o que é que acontece? Nota que eu não estou fazendo essa concordância gramatical, porque eu tenho aqui aparentemente uma palavra que dá a ideia de feminino, Vossa Excelência, mas o seu qualificador, no caso predicativo, aqui ele está no masculino. Por que eu estou fazendo essa concordância? É simples, porque como eu tenho um pronome de tratamento, Vossa Excelência, eu posso referir-me tanto ao masculino quanto ao feminino. Ou seja, certamente esta Vossa Excelência a qual eu estou me referindo aqui é um homem, uma pessoa ali do sexo masculino. Ou seja, aqui nós temos uma concordância com a ideia e não necessariamente com o ponto de vista gramatical. Aqui está, portanto, a nossa silepse, tá? A nossa silepse. Tá beleza? É uma silepse, se tu observas aqui, ó, feminino por masculino. Por isso eu vou chamar isso daqui silepse, tá? Silepse de gênero, tá? Silepse de gênero. Silepse de gênero. Ou seja, quando nós tivermos essa relação entre masculino e feminino, aí nós vamos ter a nossa silepse de gênero. Quando nós formos estudar a parte de gramatical, aí nós vamos ter masculino e feminino, gênero masculino e gênero feminino aqui pra gente. Beleza? Vamos mais uma aqui, ó, silepse. Eu faço uma concordância ideológica. Eu faço uma concordância ideológica. Quando tu olhas aqui, ó, o grupo, olha aqui, ó, o grupo substantivo. Não gostou. Olha aqui, ó. O grupo não gostou. Aqui, ó. Tá tranquilo, tá filezinho aqui pra gente. O grupo não gostou. Da bronca. Reagiram imediatamente. Olha aqui, ó. Reagiram imediatamente. Quando tu olhas o contexto aqui, ó, eu estou me referindo ao ser sobre o qual está centrada a informação, a ação, predicativo, o predicado, nós estamos afirmando alguma coisa, é o quê? O grupo. Se tu observa bem aqui, ó, tá filezinho. Grupo, se tu observas aqui, ó, eu tenho a ideia de singular, vem comigo aqui, ó, grupo, olha aqui, ó, vem olhando aqui, grupo, eu tenho a ideia aqui pra gente que tá passando aqui, a ideia de singular, olha aqui, ó, é isso? Gostou, se tu fosse substituir aqui por um pronome, eu gosto, tu gosta, ele gosta, nós gostamos. Eu gostei, tu gostaste, ele ou ela gostou. Se tu observa bem aqui, ó, o grupo gostou. Aqui também pra gente é singular. Olha que legalzinho aqui pra gente, singular.
Quando tu observas aí das afirmações a respeito do grupo, o que foi que aconteceu? O grupo não gostou da bronca. Quem foi que reagiu nesse contexto? É o grupo, né? Não foi o grupo que reagiu? Se tu observas aqui agora, quando nós olhamos para reagiram, isso daqui, ó, nós temos agora plural. Nesse daqui, nós temos o plural. Mas nota que essa informação continua sendo a respeito do grupo. O grupo ele não gostou, o grupo reagiu. Aí tu vens aqui comigo. Nota que o primeiro verbo, ele vai fazer uma concordância o quê? Gramatical. O grupo não gostou. Eu faço uma concordância gramatical, tá aqui, ó. Faço uma concordância gramatical. O grupo não gostou. Palavra. Só que convenhamos aqui, quando eu falo assim, ó, um grupo de pessoas, você vai pensar em uma pessoa ou várias pessoas? Várias pessoas. Quando eu falo para você, um grupo de jogadores, você vai pensar em um jogador ou vários jogadores? Vários jogadores. Não é isso daqui? Ou seja, o que é que acontece aqui, ó? Eu estou fazendo a concordância o quê? Com a ideia, porque eu tenho uma ideia de plural. Aqui, portanto, está nosso o quê? Aqui está, portanto, a nossa sílapse. Ei, aqui, portanto, está a nossa sílapse. Vai anotando aí para você. Aqui está, portanto, a nossa sílapse. É uma concordância ideológica. É uma concordância ideológica, eu troco o quê? Singular por plural. A ideia de singular por plural, a ideia de plural por singular. Quando nós falarmos aqui da ideia de singular e plural, nós temos aqui o número. Número em língua portuguesa, nós teremos singular ou plural. Ou seja, nós temos aqui uma sílapse aqui de número. Nós temos uma sílapse de número. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Olha que legalzinho aqui a informação, uma concordância ideológica. Vê lá que ainda tem mais um aqui pra gente. Os brasileiros somos lutadores. Olha que legal aqui. Os brasileiros. Se tu observa daqui, ó, tá filezinho aqui, ó. Se tu observa aqui, tá filezinho aqui, ó. Os brasileiros, olha a ideia aqui, ó. Somos lutadores. Quando tu vais olhar aqui, eu tenho toda uma estrutura no plural. Aqui, ó, tá tranquilo aqui, ó. Mas quando eu falo aqui os brasileiros, eu quero englobar realmente aqui os brasileiros. Olha aqui, ó, os brasileiros. Vamos verificar o que é que tá diferente aqui pra gente. Os brasileiros. Imagine que você fosse substituir a estrutura os brasileiros. Olha aqui, ó. Vem lá que vai ficar legalzinho aqui pra gente. Deixa eu tirar aqui, ó. Imagine que você vá substituir os brasileiros por um pronome. Silvio, eu não lembro o que é o pronome. Pronome, os pronomes sujeitos. Aqueles que eu conjugo com o verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Imagine que tu fosse se referir a brasileiro aqui. Eu ia falar como assim para os brasileiros? Os brasileiros, eles. Não é esse daqui? Eles são lutadores. Olha aqui, se tu fosse substituir por um pronome, por exemplo, aqui, ó. Eles. Ó. Eles, os brasileiros. Quando tu olhas aqui o somos, se tu fores fazer a conjugação desse verbo, é escrito aqui. Eu sou, tu és, ele ou ela é. Somos, olha aqui, ó, olha que legalzinho aqui pra gente. O somos eu conjugo com o quê? Com nós. Nós somos lutadores. Consegue observar aqui, ó? Se tu observas, o que é que eu tenho aqui, ó? Nós temos aqui primeira, olha aqui, ó, primeira pessoa. Nós temos aqui, ó, primeira pessoa do que? Do plural. Eu, tu, ele, ela, singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, elas, terceira pessoa do plural. Observou aqui? Primeira pessoa do plural. Eles, o que é que acontece aqui? Eles está falando aqui, ó, da terceira
Aqui está falando o quê? Da terceira pessoa do plural. Está observando aqui? Se tu observa, Silvio, tem um erro gramatical? Não, nós estamos falando de figura de linguagem. Os brasileiros somos lutadores. Por que ele colocou somos? Porque certamente a pessoa que está enunciando este texto também é brasileiro, ou seja, ele se incluiu no discurso. Os brasileiros são lutadores. Como eu sou brasileiro, somos lutadores. Eu fiz uma concordância com a ideia. Se eu faço uma concordância com a ideia, nós temos a nossa silepse, tá? Nós temos a nossa silepse. Nota que eu estou fazendo uma concordância com a ideia e eu estou fazendo o quê? Um jogo entre as pessoas, uma concordância entre as pessoas gramaticais. Nós temos uma silepse de pessoa, uma silepse de número, tá? Uma silepse de pessoa, uma silepse de pessoa. Silepse de número, uma silepse de pessoa. Olha aqui, ó. Uma silepse de pessoa, bem de boa aqui pra gente. Ou seja, troquei a terceira pessoa do plural pela primeira pessoa do plural a fim de me incluir dentro do discurso. Silepse, o que é silepse? É uma concordância. Que tipo de concordância? Uma concordância ideológica. Eu concordo com a ideia e não necessariamente com a estrutura gramatical. Mais uma aqui pra gente. Olha que legalzinho. Mais uma. Silepse. Anota aí pra gente. Vamos mais uma? Vem-se embora, bem tranquilo. Falamos da silepse. Olha aqui, ó. Mais uma aqui pra gente. Hipérbato, tá? Hipérbato. O hipérbato, em nível de Enem, não vai especificar aqui tanto, tá? Você vai observar, em alguma literatura, ele é chamado também de quê? Inversão. Ele vai ser chamado de inversão, tá? Estou invertendo aqui. Nós temos o nosso hipérbato, a nossa inversão aqui. O que é que acontece? Nós temos uma ordem lógica dentro dos enunciados. Por exemplo, quando eu falo de sintaxe, ou morfossintaxe, o que é que acontece? Se eu fosse fazer uma ordem lógica do enunciado, uma das ordens lógicas dentro de uma frase, eu teria aqui, por exemplo, sujeito, tá? Sujeito, eu teria aqui o seu verbo, suponhamos que esse verbo seja transitivo, tá? Mais o seu complemento, os seus objetos. Objeto, tá? Aqui está uma ordem lógica. Sujeito, verbo, objeto. Ficou legal aqui? Deixa eu ficar bem para cá. Ordem direta do meu enunciado. Nós teremos aqui, ó, sujeito, tá? Teremos aqui sujeito. Nós temos aqui verbo, tá? Nós teremos aqui o objeto. Uma ordem direta do enunciado aqui, ó. Suponhamos que esse verbo seja transitivo. Sujeito, por exemplo, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Mas a ordem direta é o enunciado, primeiro sujeito, depois o seu verbo com complemento aqui. Toda vez que eu mudar a ordem dessas estruturas, aí nós vamos fazer uma inversão. Neste caso, nós temos o hipérbato. Aí nós temos aqui o Gregório de Matos Guedes, Boccaccio, Boca do Inferno, que ele traz um poema aqui, ó. A instabilidade das coisas do mundo. O que vai acontecer? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Olha só que negócio aqui. Nota que eu tenho uma mudança da ordem do enunciado. Se nós fôssemos pôr essa estrutura na ordem direta, olha aqui, ó. Se nós fôssemos pôr essa estrutura na ordem direta, olha como é que ficaria aqui, ó. Eu tenho o mesmo enunciado. Aí vai acontecer aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. A noite escura se segue depois da luz.
A formosura morre em tristes sombras, a alegria em contínuas tristezas. Nota que eu tenho enunciado, mas eu perco a poesia, tá? O ar literário dentro da estrutura. Quando eu faço essa inversão, quando eu mexo nesta ordem direta do meu enunciado, aí nós temos o nosso hipérbato, tá? Vamos colocar aqui um conceito. Mudar, olha aqui, ó. Mudar a ordem direta, mudar a ordem direta, tá? Mudar a ordem direta do enunciado, tá? Mudar a ordem direta, deixa eu colocar aí da oração. Mudar a ordem direta da oração. Que legal aqui. Tá? Quando nós falarmos do hipérbato, nada mais é do que mudar a ordem direta do nosso enunciado. Ei, tá curtindo? Comenta aí no chat, manda um zap. Se você ainda não se inscreveu, meu desafio EAD. Quanta informaçãozinha aqui que a gente já passou para você, caminhando já para o finalzinho da nossa aula. Comenta aí com a gente. Onde é que você está falando? Tá de manhã, tá de tarde, tá de madrugada, não importa. Garante a sua aprovação e vai seguindo as nossas aulinhas. Vem lá mais uma, vem lá mais tranquila aqui, ó. Nós vamos falar do nosso anacoluto, já caminhando para o finalzinho aqui da nossa aula. Olha aqui, ó, PS Guedes está curtindo com a gente, ele está acompanhando. Comenta aí se está gostando, está interagindo, muito legal aí. PS Guedes está perguntando o seguinte aqui, é o mesmo que hipérbole? Hipérbato, tá? É o mesmo que hipérbole? O que é que acontece? Nós temos aqui parônimos, palavras parecidas, porém com sentidos diferentes, tá? O que é que acontece? Hipérbole é uma figura de linguagem que vai indicar o quê? Uma intensidade, intensificação, exagero sobre as coisas. Estou morrendo de fome, morro de ciúmes de você. Quando eu falo com intensidade, nós temos a hipérbole. Se eu estou invertendo a ordem da minha estrutura, da minha oração, aí o que é que acontece? Nós temos o nosso hipérbole. Tá? Bem lembrado aí o PS Guedes, hipérbole é distinta, portanto, do nosso hipérbato. Muito bem observado, muito boa a sua interação. Vamos mais uma aqui? Vamos mais uma já caminhando para o nosso finalzinho. Nós temos aqui anacoluto, tá? Você pode colocar aqui como sem função sintática. Olha aqui, ó. Sem função, você pode colocar aqui, ó. Sem função sintática. Pode colocar isso daqui. Tá tranquilo aqui, ó. Anacoluto sem função sintática. Primeira estrutura aqui, ó. Tá? Quebra do enunciado. Aqui o que é que vai acontecer? Esse indivíduo, eu vou observar que nós temos estruturas soltas, estruturas sem função sintática, aparentemente aqui, ó. Esta cidade, danada de boa, boa de buraco, boa de mato, e acho que o povo é danado de bobo. E Silvia, como assim sem função sintática? Função sintática, para você lembrar, nós vamos estar falando de quem? De sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, tá? Nós estamos falando aqui, ó, dos adjuntos, sejam verbais ou nominais, estamos falando dos termos da oração. Quando eu falo assim para você, sem função sintática, é só tu observar a seguinte situação aqui, ó. Quando eu quero, nas frases verbais, identificar uma função sintática, eu vou conversar com o verbo. Aí o que é que acontece aqui, ó? Se tu olhas o último enunciado aqui, ó. Se tu olhas o último enunciado, o que é que acontece aqui? E acham que o povo é danado de bobo. Eu tenho um verbo aqui, ó. Eu tenho um verbo dentro dessa estrutura. Quem é que é danado de bobo? O povo é danado de bobo. Se tu observas aqui, ó, as outras estruturas, esta cidade danada de boa. Boa de buraco. Boa de mato.
Olha aqui, ó. Aqui eu teria um enunciado completo. Rapidamente, povo, eu teria aqui, por exemplo, a estrutura de sujeito, tá? Ativa que nós vamos estudar à frente, tá? Ou seja, essas estruturas, elas estão completas, tá? Aí o que é que acontece? Quando eu olho quando eu olho as nossas outras estruturas, olha que vem aqui, esta cidade danada de boa. Eu tenho, poderia ter aqui, ó. Até uma frase nominal, tá tranquilo aqui. Boa de buraco. Quem é que é boa de buraco? Não é a cidade? Nota aqui, ó. Que a estrutura está sem uma função, ela está quebrada, ela está solta dentro do enunciado. Boa de mato. Nota que esse enunciado, essa frase aqui, ó, ele está sem vínculo sintático, ou seja, o nosso anacoluto é uma estrutura que está sem função sintática. Ela perde a conexão, vamos colocar aqui uma conexão gramatical lógica dentro do meu enunciado. Aqui, portanto, nós temos o nosso anacoluto. Beleza, meu elenzeiro? Então vamos aqui, ó. Falamos de várias figuras de linguagem, ainda temos algumas aqui para trabalhar. Na próxima aula a gente já inicia com o eufemismo. Aí, enquanto você vai aguardando aquele nosso próximo encontro, o que é que eu já vou te falar? Temos algumas questõezinhas que você vai resolver. É novamente seu dever de casa. E não esquece, segue a gente nas redes sociais. Segue a gente lá, Meu Desafio EAD. Hoje aqui você teve uma aula com seu amigo, seu camarada, seu best friend, professor Silvio Santos de Língua Portuguesa. Muito obrigado por sua atenção. Fique conosco. Até o próximo encontro. Meu Desafio EAD. Segue lá, arrasta para cima e brilha. Vamos lá. Agora a gente vai ficar com o nosso mestre, professor Edivander Marinho. Já está chegando ali. Ele está colocando ali, está passando um gel no cabelo, né? Tá fazendo, tá retocando a maquiagem, né? Edivander, teu batom tá legal aqui, tá? Deixa no off aí, tá? Valeu, galera!